Vocês que nos acompanham no nosso podcast RJ em Debate, queremos conversar um pouco sobre os festejos da nossa independência do Brasil, conversar um pouco sobre a história do Brasil até a chegada da independência e fazer algumas projeções passando pela República e pelos tempos atuais que estamos vivendo. Fiquem conosco nesse episódio, tenho certeza que será muito interessante e despertará muitas curiosidades a respeito desse tema. No meu entendimento, o 7 de setembro de 1822 começa, na verdade, em 1808, quando aqui chega Dom João VI e a família real. Expulso que foi de Portugal pelos franceses e chega aqui acompanhado, escoltado pelos ingleses. E aí começamos a construção do Brasil enquanto nação, a história mais nova do nosso país. E a partir de 1808, o Brasil vai se constituindo com uma ossatura de um país. E apenas 14 anos depois, o 7 de setembro, ele marca a data, 14 anos depois da chegada aqui de Dom João VI, de um momento histórico que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, grita: independência ou morte, laços fora. Então ele diz: estamos definitivamente separados de Portugal. Mas, sob o ponto de vista formal, a independência já existia desde o dia 5, consoante documentos assinados por Dona Leopoldina, a mulher também participando da independência do nosso país. Então, o simbolismo dessa data é mostrar assim: olha, povo brasileiro, em 7 de setembro nós nos constituímos numa nação. Uma nação hoje que tem mais de 200 milhões de habitantes e que necessita dar certo. Então, na verdade, a partir de 7 de setembro de 1822, deixamos de ser uma colônia portuguesa para ser um império, mas um império brasileiro, sob aí a tutela de Dom Pedro I. Um pouco mais tarde, nós vamos ter a proclamação da República. E sobre esse tema, que deriva da independência, vamos continuar aqui os nossos comentários. Eu diria, com toda segurança, que hoje nós não somos o que diz a Constituição, a República Federativa do Brasil. Porque não existe essa harmonia. A União não considera os estados como fossem entes soberanos em colaboração recíproca com a União e da União com esses estados. Hoje a gente vive sob uma égide que não está na Constituição, da República Unitária do Brasil, onde tem hierarquia, a União que manda, os estados e municípios obedecem. E isso fica caracterizado na divisão dos recursos, principalmente dos recursos tributários. Por exemplo, o nosso estado do Rio de Janeiro, de tudo que a União aqui arrecada, somente de 8% a 10% retornam. E o que acontece com o Rio de Janeiro acontece também com todas as outras unidades federativas. Veja agora, estamos discutindo a reforma tributária.
E para conciliar essas contradições, fazer a partição dos futuros recursos do IBS, né, que é a fusão do ICMS com o ISS, ICMS tributo estadual e ISS tributo municipal, conforme propõe a reforma tributária, estão querendo criar um ente federativo, quando essa autonomia devia ser dos estados e municípios. Então, a todo momento, a gente encontra obstáculos que a União coloca para não cumprir o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo é aquilo que está proposto no artigo 1º da Constituição Federal, República Federativa. Então, o que a gente deseja mesmo é ser uma federação, onde municípios, estados e União vivam harmonicamente para distribuir serviços públicos de qualidade para a população. Porque a União nega recursos, mas distribui responsabilidades. Então, é essa a questão central, né? Como a gente vive o clima de independência, vamos comemorar e continuar a comemorar, ano a ano, a independência do Brasil. Mas vamos também comemorar a independência dos estados e municípios, né? Para que nós sejamos realmente uma federação, possamos ter assento, voz, voto e igualdade de direitos com a União. Eu diria, com toda segurança, que hoje nós não somos o que diz a Constituição, a República Federativa do Brasil, porque não existe essa harmonia. A União não considera os estados como fossem entes soberanos em colaboração recíproca com a União e da União com esses estados. Hoje a gente vive sob uma égide que não está na Constituição, da República Unitária do Brasil, onde tem hierarquia, a União que manda, os estados e municípios obedecem. E isso fica caracterizado na divisão dos recursos, principalmente dos recursos tributários. Por exemplo, o nosso estado do Rio de Janeiro, de tudo que a União aqui arrecada, somente de 8% a 10% retornam. E o que acontece com o Rio de Janeiro acontece também com todas as outras unidades federativas. Veja agora, estamos discutindo a reforma tributária. E para conciliar essas contradições, fazer a partição dos futuros recursos do IBS, né, que é a fusão do ICMS com o ISS, ICMS tributo estadual e ISS tributo municipal, conforme propõe a reforma tributária, estão querendo criar um ente federativo, quando essa autonomia devia ser dos estados e municípios. Então, a todo momento, a gente encontra obstáculos que a União coloca para não cumprir o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo é aquilo que está proposto no artigo 1º da Constituição Federal, República Federativa. Então, o que a gente deseja mesmo é ser uma federação, onde municípios, estados e União vivam harmonicamente para distribuir serviços públicos de qualidade para a população. Porque a União nega recursos, mas distribui responsabilidades. Então, é essa a questão central, né? Como a gente vive o clima de independência, vamos comemorar e continuar a comemorar, ano a ano, a independência do Brasil. Mas vamos também comemorar a independência dos estados e municípios, né? Para que nós sejamos realmente uma federação, possamos ter assento, voz, voto
e igualdade de direitos com a União.